Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é o que Deus ajuntou, o homem não pode separar, não separe o homem. Nos 5 primeiros dias da criação, ao final de cada um, nós temos a expressão, a fala de Deus na Bíblia. Deus falando, Deus viu que era bom. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18 e versículo 20. Mas, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o texto apresenta uma observação diferente. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Essa declaração mostra que, embora o homem já tenha sido criado por Deus perfeito, de forma perfeita, faltava uma companheira para ajudar, para que ele estivesse completo. Moisés organizou os 2 primeiros capítulos de Gênesis para que o leitor pudesse concentrar sua atenção no 6º dia da criação, mostrando os eventos que ocorreram lá. Lá na Bíblia, na leitura, a gente vê, primeiro, no 6º dia, Primeiro, a criação dos animais, os animais domésticos e também os animais selvagens. A formação do homem, em segundo lugar. Criação do homem. Em terceiro, o plantio do jardim do Éden. Flores e frutos foram plantados, estão lá no jardim do Éden. Depois, quarto, a nomeação dos animais por Adão. Adão, então, deu um nome a todos os animais. Adão que deu. E, por fim, quinto, a criação da mulher. Diferente dos outros dias em que Deus, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta, o 6º dia, Deus fala. Ao final do 6º dia, ele fala. Até o 5º ele falava que era bom, mas no final do 6º dia, Deus vê tudo que ele criou, tudo que ele fez e fala que é muito bom. Essa ênfase, que é muito bom, reforça a importância da criação do homem e da mulher, descrita com riqueza de detalhes. Deus criou o homem completo na sua constituição, mas ele usa pega uma parte então do homem para criar a mulher, para fazer a mulher, em que os dois unidos possam cumprir a missão de serem fecundos e multiplicar e encher a terra. Igual fala lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. O propósito divino para o crescimento populacional, por meio do casamento, é que o homem foi criado parecido, criado à imagem e semelhança de Deus. Tornasse, então, o Criador conhecido em toda a terra. Falasse, então, de Deus para outras pessoas, para seus filhos e filhos e filhos, netos, bisnetos. Falasse, então, do Deus Criador. O termo hebraico, traduzido lá, a palavra hebraica tselá, de hebraico traduzido como costela,
pode ser melhor traduzido não como costela, mas como lado. Deus, a melhor tradução então é lado. Deus pegou então, criou a mulher, pegou o lado de Adão, do homem. Pegou o lado dele, pegou o lado de Adão e criou a mulher. Formou Deus a mulher. E depois, Deus pegou a mulher e apresentou ao homem. Adão, maravilhado, recitou uma poesia que expressa sua origem, não como uma palavra comum, genérica, ser humano, mas com o termo Ixá, que mostra uma identidade sexual, identidade que os dois são idôneos, traduzidos corretamente, ou melhor, por homem e mulher, varão e varoa. Deus, ao dar para os dois a missão do casamento, o texto deixa claro que se trata de um homem macho e de uma mulher fêmea, igual fala em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E só por meio dessa união que é possível cumprir os decretos divinos. Por isso, um casal precisa cuidar, zelar do seu casamento e não pode permitir que pensamentos profanos contaminem a mente e o coração, dividindo aquilo que Deus uniu, separando, dividindo aquilo que Deus uniu. Porque assim declara a palavra de Deus. De modo, lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. De modo que os dois não são mais um, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o homem não pode separar o que Deus uniu. Ok? Tá entendido? Você lê os textos de Gênesis, são maravilhosos. Importante para nós refletirmos. Também você ore, peça a Deus ajuda para fazer tudo que Ele decreta, tudo que Ele ordena, tudo que Ele manda. Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo. Beijo, Deus abençoe e tchau.